Em Romanos capítulo 5, do seu versículo 12, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Pelo que, por um homem, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Hoje em dia, infelizmente, nos dias em que nós estamos vivendo, a gente tem se observado na igreja moderna, a igreja a qual a gente observa hoje em dia, a banalização do pecado, do que é o pecado. Ou seja, a gravidade do que é o pecado, ela está se perdendo conforme vai se passando os dias e os tempos. E isso não é difícil de entender, porque o próprio Cristo Jesus, ele nos disse em Mateus, no seu capítulo 24, né, alguns versículos, que o quê? Por chegar ao final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, né? E a iniquidade, ela iria se multiplicar cada vez mais. Então, isso é notório, isso é fato. Então, o pecado, cada vez mais, ele tem sido formalizado em uma ideia de psicologia. Cada vez mais, o pecado, ele tem sido rotulado em uma ideia de simples tropeços e simples desvio. Só que, biblicamente, a gente vamos ver que o pecado, ele é uma coisa muito séria. Ele é algo muito perigoso. Ele é algo que traz muitos e muitos danos à nossa vida. E isso pode comprometer a nossa eternidade. Em Romanos 6, no seu versículo 23, a Bíblia vai nos dizer que o salário, a recompensa do pecado é qual? É a morte. E dentro desse estudo bíblico, só que um pouco mais pra frente, a gente vamos observar que a morte é um dos problemas, é somente um dos problemas que o pecado trouxe ao mundo. Porque se a gente for entrar dentro mesmo do contexto teológico, a gente vamos ver que, além do problema da morte, que traz 4 ramos, a morte espiritual, morte moral, a morte física e a morte eterna, que é o dano da segunda morte, descrito lá com o lago de fogo em Apocalipse. Então, além desse aspecto, dessa consequência, a gente observa ainda um outro problema. Qual? A condenação que Deus efetuou sobre o homem. O terceiro é qual? A escravidão, que o homem ficou sujeito ao pecado depois que o pecado veio ao mundo por causa de um ato. E ainda a gente tem um quarto problema, denominado também de separação. O pecado, ele tem se tornado muito banalizado. A ideia do pecado, ela tem sido pouco ensinado dentro da igreja. Infelizmente, as pessoas estão visualizando outros tipos de doutrina, outros tipos de teologias, outros tipos de pregações e sermões centralizado naquilo que as pessoas querem, naquilo que as pessoas buscam, não naquilo que as pessoas necessitam. A primeira doutrina que a pessoa tem que aprender, ela tem que entender sobre o pecado. Ela precisa tomar sobre si essa gravidade. Em Números, capítulo 32, versículo 23. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Porém sentireis o vosso pecado quando ele vos achar. O que Moisés estava querendo dizer para aquelas tribos de Israel? Que se eles fizessem algo contra a ordenança e a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, o que iria acontecer? Eles estariam pecando. E Moisés, ele diz aqui que o quê? Vocês sentirão o pecado sobre vocês. E ele continua. E o pecado, ele vai vos achar. Ou seja, não tem escapatória. Não adianta vocês quererem correr quando vocês forem contra a palavra do Senhor. Chegará um momento que vocês serão descobertos pelo pecado. Quando a gente fala em pecado, a gente lembra também de um texto bíblico, em Gênesis capítulo 4. Olha o que Deus fala para Caim. Antes de Caim assassinar o seu irmão, ele diz o quê? Vendo Deus, né? Que a inveja, a ira, o ódio fez com que o semblante de Caim caísse. Deus, ele vai e fala para ele, poxa, se você tivesse feito bem, se você tivesse uma boa conduta, um bom caráter, uma boa personalidade e agisse de uma forma legal, não seria aceita, né, o seu sacrifício, a sua oferta que você fez, não.
Aí Deus alerta ele, olha, cuidado que o pecado está onde? Está à porta. O que é a ideia? A gente pode trazer uma tradução livre aqui sobre o pecado está à porta, é a ideia do quê? Do pecado tá de tocaia, que nem uma besta fera, que nem um animal, prestes a pegar, né, a sua vítima, prestes a desmuiçar a sua presa, é como um predador. Aqui a Bíblia, ela nos dá essa liberdade de nós entender em uma tradução aqui, que é mais ou menos essa ideia, que ele está de tocaia à porta. Para quê? Esperando, e está esperando a hora certa. O pecado, ele é muito grave, e o significado é errar o alvo, né? É quando a gente erra o alvo, é quando a gente sai do caminho, é quando a gente se desvia de uma meta. Então isso é o pecado, isso significa o pecado, só que ele é muito além disso. Para você ter ideia do tamanho da gravidade, Abacuque, ele disse para Deus, ele falou em Abacuque 1, se não me engano, no 13, ele fala, ó Deus, tu que é puros de olhos, tu não contemplas o mal, tu não contemplas a perversidade. Então o pecado, ele veio para quê? Para fazer isso, para fazer com que o homem se separe de Deus, para que o homem se separe da glória de Deus, para que o homem se separe da santidade de Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz, minha mão, os meus olhos, enfim, não estão separados, não estão ocultos, não estão distantes, para que eu não possa fazer algo por vocês. Mas essas coisas acontecem por quê? Porque o pecado faz a separação. Então, a gente observa que, infelizmente, a banalização é grande. O apóstolo Paulo, em Romanos, do seu capítulo 1, ele vai nos descrever acerca da idolatria e acerca da depravação humana. Romanos capítulo 1, ao que ele diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Verso 19, Romanos 1, porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus se manifestou, as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, ou seja, todos estão indesculpáveis, inexcusáveis diante de Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Aqui nesse contexto, até o seu versículo 32, a gente vamos observar a depravação, ou seja, a gente vamos observar a banalização do pecado. Pessoas, elas tentam denominar o pecado tão sério como um simples tropeço, como um simples desvio, sabe? Às vezes tenta tratar o pecado de uma pessoa, sem um conhecimento da palavra, de uma forma psicológica, sabe? Por meios de autoajuda, por meios de filosofia, não mostra a realidade, não aponta, não diz, olha, você precisa realmente voltar para o alvo, você precisa entender a gravidade do que é isso que está acontecendo. E a gente observa que isoladamente, algumas pessoas se baseiam em 1 João, capítulo 1, versículo 8, que fala, né, que todos nós somos pecadores, que mentiroso é aquele, né, que diz que não tem pecado. O que acontece? Todos nós temos pecados, nós somos descendentes dessa natureza pecaminosa de Adão e Eva. Mas a gente precisa entender a gravidade e a realidade, não é porque pelo fato de que a gente entende que temos pecado e a gente vamos continuar de certa forma inertes, ou então até mesmo passivo com tamanha gravidade que está acontecendo sobre as nossas vidas. E é tão sério porque em Gálatas a Bíblia vai nos dizer que o quê? Que de Deus não se zomba e não se escarnece. Aquilo que o homem semear, ele também vai o quê? Vai colher. Se ele planta na carne, ele colhe as coisas que são da carne. Se ele plantar no espírito, ele também vai colher as coisas que são do espírito no espírito. O que Deus está querendo dizer? Quando Deus fala que ele não pode ser zombado, escarnecido, não é a ideia de que, beleza, eu não posso blasfemar, brincar com as coisas de Deus. Não, é muito mais além que isso.
Quando a gente peca e a gente vai pecando, continuando a nossa prática de pecado, e isso de certa forma está escarnecendo a natureza divina de Deus, está escarnecendo da glória, da santidade de Deus. E o pecado, o significado do pecado é esse, é a gente ferir, é a gente transgredir, sabe, passar por cima da santidade, passar por cima, sabe, da glória de Deus. Isso é o pecado, é a gente contra Deus, contra a lei de Deus e contra a sua natureza, de maneira tal que a gente não sabe, cego pelo pecado, a gente não consegue entender. Então é uma situação, é uma condição muito delicada que infelizmente tem sido muito pouco tratado, tem sido falado sobre dízimo, muito sobre oferta, muito sobre isso e aquilo, mas poxa, tem que mostrar a realidade da pessoa que está vindo até Jesus, para que ela possa entender que a vida dela, que uma vez que ela teve, ela tem que ser diferente, que aquela vida que Deus está chamando para ela seguir, ela tem que ser diferente. Deus é assim. Eu costumo dizer que Deus, ele só espera obediência, fé e novidade de vida. E os atributos de Deus estão aí, a santidade, a sua glória, a sua onipotência está aí para deixar, para não deixar passar nenhum tipo de atitude, infelizmente, nossa. Então a gente tem que ter uma consciência mais profunda do que é o pecado. A gente precisa passar essa ideia do que é essa seriedade. Isso é muito grave, isso traz consequências sérias e drásticas, muito drástica. E tem um outro aspecto que a gente observa muito, que o pecado, ele não tem sido tratado de maneira individual. Isso nos traz a reflexão, a ideia de uma retardação de um crescimento espiritual de forma individual. Quando a gente não trata devidamente os nossos pecados, quando a gente não luta contra eles, sabe, quando a gente não persiste em dominar ele, isso por meio da graça, isso por meio do Espírito Santo, fora disso não tem como, não existe outro meio, não existe outras formas, a gente acaba tardando o nosso próprio crescimento espiritual, além de nos trazer consequências seríssimas. Em 1 Pedro, capítulo 5, a Bíblia vai nos dizer, no seu versículo 5 e diante, ela vai nos dizer acerca da humildade, acerca do reconhecimento, acerca, sabe, da gente poder entender a nossa condição, a nossa necessidade diante de Deus. É o reconhecimento. Versículo 5 fala assim: semelhante vós, jovens, sede sujeito aos anciões, sujeito uns aos outros, se revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhados, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você se lembra da ideia que eu trouxe lá atrás, falando acerca de Caim? Que o pecado de Caim estava de tocaia, esperando o momento certo para poder possuí-lo, para poder dominar. Aqui Pedro está falando acerca de uma humildade de reconhecimento, sabe, de se humilhar diante da graça, de se humilhar diante das potentes mãos de Deus, para quê? Para obter o socorro, para obter o auxílio, para lutar contra este mal, contra este predador. E é tão simples e objetivo aqui que Pedro, ele fala para a gente ser sóbrio e vigiar sobre essa questão de não ter humildade, ou seja, de pecar, de cometer esse ato. Por quê? Porque existe um inimigo que está ao nosso derredor, tramando como um leão. É o pecado. Em Números, que nem eu disse, 32, o seu versículo 23, Moisés, ele disse: olha, vocês indo contra a lei do Senhor, contra a palavra do Senhor, o pecado, ele vai achar vocês. Uma hora ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar e vai efetuar tudo aquilo que é concernente a ele sobre vocês.
né? Então a gente entende que o quê? Que é ele? Ele anda ao redor. Ele é astuto. O pecado, a gente fala muito do diabo, do inimigo, isso e aquilo, mas, o maior problema é o pecado, é a nossa natureza pecaminosa, porque é ela que vai nos separar de Deus. Não é o diabo. O que vai nos separar de Deus é o pecado. O que separou o homem desde o princípio não foi a serpente. O que separou o homem foi o pecado, a atitude, a ação, a obra, aquilo que eles escolheram fazer, aquilo que eles se oporam ir, ou seja, contra a palavra de Deus. Então a gente observa muito, infelizmente, pecados mal resolvidos de forma individual. São pecados que sabe, a gente vai observar aqui num contexto que não são resolvidos, são ocultos, eles são escondidos, eles são não confessados, né? E isso nos traz a ideia, a reflexão de como a gente estamos tratando o nosso pecado no dia a dia, porque ele vem todos os dias, em todos os momentos, ele vem sorrateiramente, né? E ele se consiste no quê? Naquilo que nós fazemos, as nossas obras, os nossos feitos, os nossos atos. Ele se consiste nisso. A gente observa em Tiago, do seu capítulo 1, se não me falha a memória, fala sobre isso, né, que a gente observa, é seduzido, e a gente gera isso dentro de nós, e quando vai ver, a gente consumamos. Então, só que vai muito mais além de obras, vai muito mais além de ações, porque se a gente for observar, ele é gerado dentro do nosso coração. Por isso que Cristo Jesus, ele coloca a cobiça, né, falando acerca da lei do adultério, na mesma categoria do adultério. Porque se entendia na lei que o quê? Que o cobiça era somente, poxa, que legal, a carroça lá do outro, o boi, a casinha, a tenda, isso e aquilo. Aí Jesus Cristo vem e explica realmente o que é a lei. E fala, olha, aquele que somente olhar e imaginar dentro do seu pensamento, dentro do seu coração, em conceber, em fazer tal ato com a mulher tal, esse já cometeu o adultério. Então ele coloca na mesma categoria, no mesmo nível, no mesmo patamar, a cobiça, o desejo de ter. Então se consiste muito na ideia do pensamento. E isso muitas das vezes é mal resolvido, por quê? Porque as pessoas deixam em oculto, as pessoas deixam guardado, as pessoas deixam corroendo que nem uma gangrena. Vai consumindo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai gerando. E nem Tiago, ele dá o exemplo da gestação de uma mulher quando ela é concebida. Isso vai gerando dentro dela, vai gerando, até chegar o momento do quê? Dela o que dá a luz. Então aquilo que estava oculto vai gerando, até chegar em obras. E o pecado, ele consiste muito também, não somente no pensar, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, como também naquilo que nós fazemos, que não eu acabei de dizer, e naquilo também que nós não fazemos. Você acredita que existe certos tipos de situações que a gente podemos omitir coisas graves? Existe certo tipo de situações que a gente pode passar por este crivo de entendimento quando a gente omite certos tipos de algo. É bem interessante que a Bíblia vai nos dizer que duro é para aquele que ensina, que duro é para aquele, sabe, que repassa o conhecimento, porque muitas das vezes está vendo, sabe o que é errado, sabe o que está escrito na palavra de Deus, mas de algum modo, de alguma forma, omite. E em muitas outras coisas, quando a gente omite, quando a gente consente, quando a gente se cala, quando a gente sabe, esse animalzinho ele não é tão feroz assim, esse pecadinho é tranquilo, esse pecadinho não. Todo tipo de pecado. Existem graus de gravidade, de atitude, de ações, né, diante de Deus, e que a gente vai prestar conta disso, mas eles não deixam de ser classificados como um pecado. A pessoa precisa sentir a tristeza,
pelo pecado. Eu tenho um outro modo denominado como verdadeiro arrependimento. E eu trago alguns aspectos que falam acerca de um verdadeiro arrependimento, né? O verdadeiro arrependimento, ele consiste na decisão, é o poder de decisão que Deus dá para a pessoa. Se ela quiser se arrepender, ela se arrepende, senão ela vai continuar no seu mesmo estado. E um outro aspecto é o reconhecimento. Ela precisa reconhecer a sua natureza, ela precisa reconhecer quem ela é e ela precisa reconhecer quem Deus é. Ela precisa sentir a tristeza pelo pecado, assim como Davi sentiu tristeza pelos seus pecados cometidos, jejuou, orou, quebrantou seu coração, o seu espírito, se humilhou diante de Deus. Essa pessoa, ela precisa confessar o seu pecado. Ela não pode deixar oculto. Se ela deixar em oculto, a Bíblia vai nos dizer que o quê? Em Provérbios 28, que ela não prosperará. Então ela retarda o crescimento espiritual de uma pessoa, porque ela não prospera sem uma confissão. Mas que tipo de confissão é essa? Nenhum padre, nenhuma pessoa? Não. É uma confissão diante de Deus, é uma confissão diante de verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. É uma confissão sincera diante de Deus e de pessoas que são realmente líderes espirituais, porque o que a gente vê realmente aí é uma grande apostasia, é uma grande imensidão, um mar profundo de falsos profetas, de falsos líderes que somente centralizam, sabe, suas mensagens nos seus próprios desejos, nos seus próprios egos. Então vai muito mais além disso, meu irmão, o pecado. É muito profundo e isso tem sido pouco ensinado nas nossas igrejas de hoje em dia e está cada vez mais, sabe, se comparando com o preço de uma banana no popular. Ou seja, está muito banalizado essa ideia do que é o pecado. E se a pessoa ela não entender essa gravidade, se a pessoa ela não entender, sabe, essa seriedade, infelizmente, o que vai acontecer é o que Moisés ele disse: os seus pecados, eles vão te achar. Eles vão te achar, eles vão te encontrar cedo ou mais tarde. Ele chega na pessoa e quando ele chega, ele vem para arregaçar. Segundo a Bíblia, um abismo ele vai chamando outro abismo. E quando vai ver, a pessoa ela já não tem mais um domínio sobre aquilo. Aí quando vai ver, a pessoa ela já não tem mais força para poder se livrar deste mal. Existe um outro ponto bem interessante aqui, meus irmãos, que brevemente eu queria passar aqui. É uma reflexão, né, sobre quem define o que é pecado. Tenho aqui 3 aspectos para apresentar que definem o que é pecado, certo? Quando a gente fala de pecado, quem poderia definir o que realmente é pecado? Quem tem autoridade, a supremacia de definir o que realmente é pecado ou não, é a palavra de Deus. É a Bíblia. Isso por quê? Porque o pecado, ela fere a palavra de Deus. Isso porque o pecado, a transgressão, a iniquidade fere a Bíblia, a palavra de Deus. O que define, quem tem essa autoridade suprema de definir o que realmente é o pecado, é quem é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus mostra como um servo do Senhor, um discípulo do Senhor deve andar. Então a primeira coisa que define o que realmente é pecado é a palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque, meu irmão, a gente observa muito as pessoas subtraindo sobre si a autoridade para dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Tá entendendo? E se a gente for ver em alguns aspectos, em alguns tipos de ponto, a gente não tem essa autoridade, porque a gente não tem uma cadeira semelhante a de Deus. Então, eu não posso definir na sua vida o que é pecado. Eu não posso definir na vida do meu irmão o que é o pecado. Quem tem essa autoridade para falar, olha, isso é pecado, e isso pode ser denominado e definido como pecado, é a palavra de Deus. É a palavra, porque ela mostra, ela direciona, ela dá a direção, ela dá o caminho de como a pessoa ela tem que viver uma vida com Deus. O segundo aspecto que eu entendo que tem autoridade suprema
de definir o que realmente é pecado ou não é na vida de uma pessoa é em João. Se você quiser abrir a Bíblia, em João, capítulo 16, no seu versículo 8 em diante, a gente vamos observar a segunda pessoa que pode, que tem essa autoridade de mostrar e de definir o que realmente é pecado. Em João 16, do seu versículo 8 até o 14, vai nos dizer assim, ó. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Porque vocês não creem em mim. Da justiça, por quê? Porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, por quê? Porque já o príncipe deste mundo, ele está julgado. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Versículo 13, quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O que a gente pode entender com isso? Que quem define o que é pecado é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele trabalha na vida da pessoa, na vida de uma pessoa de modo e de forma individual, para convencer ela do pecado, o estado que ela está, a forma com que ela está, para que ela possa entender a condição dela. Então, além da palavra de Deus, ela tem quem? Ela tem o Espírito Santo atuando sobre a face da terra, sobre a face dos homens, para quê? Para que eles possam entender o que é pecado. Aqui é mais ou menos a ideia do que do Espírito Santo desmascarar, sabe, mostrar a olhos claros e nu, tá entendendo? É o pecado na vida de uma pessoa, de forma individual. Então ele desmascara, ele mostra, e além dele mostrar o pecado, além dele trazer, mostrar o que é pecado, ele mostra ainda a justiça. Ou seja, ele não traz somente uma crítica, ele não traz somente argumentos negativos, ele mostra ainda a direção e o caminho. Ele convence ainda do quê? Da justiça. E que justiça que é? É a pregação da obra de Cristo Jesus realizada no Calvário, na vida daquela pessoa. Então convence do quê? Da justiça. Que justiça que é essa? A justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. Ou seja, toda a sua obra salvífica realizada para salvar aquele pecador. Então, além de mostrar o pecado, ele mostra ainda a justiça de Deus, revelada em Cristo Jesus no Calvário. E ainda mostra, ainda convence, e ainda esclarece sobre o juízo que teve sobre Satanás com a sua morte e ressurreição, ou seja, para perdoar os nossos pecados, para nos tirar dessa dívida, para nos libertar, para nos reconciliar, para nos justificar. E ele ainda esclarece sobre o juízo que está atuando sobre a raça da humanidade. O Espírito Santo nos faz entender as consequências e os problemas do pecado na atualidade, onde muitas desgraças, muitas coisas que infelizmente estão acontecendo pelo resultado do pecado. Para você ter ideia, por causa de atitude de uma só pessoa. Então o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo que ainda vai vir. Então o Espírito Santo, ele tem a autoridade, a supremacia de definir o que é pecado. Por quê? Porque ele convence o homem do pecado. Amém? E um outro aspecto que a gente pode entender é o que? É a lei da consciência. Isso aqui que eu estou falando para vocês é um aspecto e ponto de vista que eu entendo e que tira o antropocentrismo, ou seja, tira o homem dessa autoridade suprema e coloca a palavra de Deus como aquilo que define o pecado, e coloca o Espírito Santo como autoridade suprema que define o que é pecado na vida de uma pessoa. A palavra, o Espírito Santo. E o terceiro ponto de vista é a lei da consciência. O que Paulo ele disse em Romanos, versículo 15, Romanos 2, diz assim, ó, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a consciência, ou seja, testemunhando, além da lei do coração, ou seja, aquilo que Deus dá ao homem, o entendimento, a inteligência,
O raciocínio, ela testemunha junto à sua consciência, o seu estado mental e aos seus pensamentos. E pode ser de acusação, quanto também pode ser de defesa. A gente é doutrinado muito baseado em uma ideia de que o evangelho de Deus, ele tem que ser pregado para o mundo todo para que Cristo Jesus volte. Não. Os sinais que antecederão tá acontecendo, tá aí, todos os sinais, as catástrofes, sabe, todas essas coisas, infelizmente, desgraça, guerras, fome, pestes, a apostasia, os falsos profetas, que são dois outros grandes sinais, além desses sinais de desgraças, né, catastróficas, e a gente observa que isso são que é a preparação para a volta de Cristo Jesus, para buscar a sua igreja. Então tem pessoas que infelizmente vai chegar na volta de Cristo Jesus e não vai ter nem sequer ouvido falar de Jesus. Muitos vão estar ainda no ventre da sua mãe, muitos ainda vão ser crianças, não vão ter um raciocínio, uma ideia de poder entender o que é o pecado, o que é Jesus e como essas pessoas vão ser julgadas. Deus, ele é justo, a sua justiça é absoluta, então ele impõe vários tipos de requisitos para que todos possam estar sabe, indesculpáveis diante de Deus, para que o pecado de todos possam ser mostrado, para que o pecado de todos possam estar à luz naquele grandioso dia. Então a lei da consciência, ela define o que é pecado dentro da pessoa. Então eu não preciso falar para o meu próximo, olha, você está pecando. Não, a palavra de Deus está dizendo que você está em pecado. O Espírito Santo, irmão, vai orar, ele vai te direcionar, ele vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ou então dentro dele mesmo, por meio desta lei, por meio deste fato que testifica, testemunha a sua consciência e aos seus pensamentos, acusando ele ou defendendo ele. Então a pessoa ela já leva dentro de si o que é errado e o que é certo. Eu entendo que quando Deus disse para Adão e Eva no Éden, e para que eles não comessem, para que eles não fizessem aquilo, Deus, além de alertá-los, além de adverti-los, né, Deus, ele também, ele deixa bem claro o livre-arbítrio da pessoa e ele mostra a consequência. Ele fala, olha, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. E que Satanás fala, não, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. E é o que tem acontecido. As pessoas, elas têm banalizado o pecado. Não, tá tranquilo. Deus está falando que vai morrer, mas calma, Deus é amor. Sabe, Deus é um Deus bom, carinhoso, tranquilo. Eu não quero passar uma imagem de um Deus carrasco, de um Deus, não. Eu quero passar uma ideia e uma imagem de que Deus é santo. E as nossas obras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas omissões podem ferir ou glorificar, tá entendendo? A Deus. Por isso que Deus, ele fala, de mim ninguém vai zombar, de mim ninguém vai escarnecer. No momento certo, você vai colher. Se você for semeando o mal, o pecado, a consciência, isso, aquilo, uma hora você vai colher. Uma hora você vai se deparar com toda a plantação que você semeou, que você trabalhou para que pudesse chegar daquele jeito. Então, infelizmente, você vai se assentar a essa mesa e vai se banquetear com aquilo, com as obras das suas mãos.